Retomada do julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus no inquérito do suposto golpe movimentou o plenário do STF. Quanto aos votos, o ministro relator Alexandre de Moraes puxa a fila e votou pela condenação do ex-presidente. Ele será seguido por Dino, Fux, Carmen Lúcia e Zanin. Vamos aos destaques com a repórter Berenice Leite. Quer dizer que discordar e questionar a delação de Mauro Cid, que mudou de versão por enésimas vezes, como afirmou em plenário o advogado de Jair Bolsonaro, Celso Villari, para Moraes, é falta de conhecimento ou má fé? A gente vai entender agora essa história com a nossa querida Berê. Berenice Leite, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Oi, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste. Sim, essa foi a justificativa do ministro Alexandre de Moraes, ele que já votou pela condenação de Jair Bolsonaro, do ex-presidente e dos demais 7 réus que estão sendo julgados nesse primeiro núcleo. E ele justificou, inclusive, a questão da delação de Mauro Cid, que foi basicamente ali na sustentação oral de Jair Bolsonaro, explicitado as contradições do ex-ajudante de ordens que trocou de versão ali nos depoimentos por várias vezes. Nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que teria ocorrido é que a Polícia Federal optou por ouvir Mauro Cid fracionadamente. Essa foi a justificativa do ministro Alexandre de Moraes, que tinha uma expectativa que o voto dele, essa apresentação, durasse 3 horas e, na verdade, duraram 6 horas ouvindo ali o Alexandre de Moraes votando, justificando, muito embasado, inclusive, na denúncia do PGR, com o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Os 8, incluindo ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, devem ser condenados por todos os crimes que foram apontados pelo PGR, 5 deles. Na opinião dele, deve ser pena máxima, ultrapassando 40 anos de prisão. E a gente lembra que a própria defesa de Bolsonaro trouxe nessa sustentação oral e o ministro Alexandre de Moraes agora acaba ignorando todos os indícios, reportagens, vazamento de áudios de Mauro Cid, onde ele, inclusive, desabafa, essas foram as palavras do próprio Mauro Cid durante o julgamento, desabafa, onde ele fala que foi coagido pela própria Polícia Federal. Mas para o ministro Alexandre de Moraes não foi bem assim. Vamos acompanhar o trecho da fala dele. As defesas, inicialmente, é importante pontuar, insistem, eu diria, que confundem os 8 primeiros depoimentos dados sucessivamente em 28 de agosto de 2023 com 8 delações contraditórias. Ou beira total desconhecimento dos autos, não leram os autos, ou beira litigância de má-fé. Porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, essa estratégia pode ser mais correta ou menos correta, mas por uma estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em 8 depoimentos, porque eram 8 fatos diversos. Está aí a explicação, então, do ministro Alexandre de Moraes, que em alguns momentos também acabou admitindo a sua suspeição para julgar, Ele que foi o primeiro ali a apresentar o seu voto. E por que essa suspeição? Porque ele também é citado como uma suposta vítima nessa suposta tentativa de golpe. Vamos acompanhar também esse trecho. O que estava sendo planejado, sob o codinome Punhal Verde e Amarelo, e a Operação Copa 2022, seria o assassinato do presidente e vice-presidente eleitos e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu mesmo.
Tá aí. Bom, e nesse momento o julgamento continua. A princípio deveria terminar ali por volta do meio-dia, mas pelo cronograma eles gostariam que pelo menos 2 ministros votassem no dia de hoje para que na sexta-feira de fato seja concluído este julgamento. Então, nesse momento, quem vota é o ministro Flávio Dino. Ao que tudo indica, ele vai acompanhar o voto do relator de Moraes. Eu quero trazer aqui também um outro momento importante ali do julgamento, onde Luiz Fux acabou fazendo uma intervenção logo já no início da leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes, dando indícios, inclusive, Geise, de que ele pode divergir em seu voto, ele que deve votar logo na sequência do Flávio Dino. Isso porque, primeiro, teve um momento de tensão, onde ele diz que não quer ser interrompido porque o Flávio Dino interrompeu o voto do ministro Alexandre de Moraes para fazer ali algumas gracinhas. Só que depois disso, né, o próprio Luiz Fux também já manifestou que não concorda com essa questão da competência de onde esses réus estão sendo julgados. Diz que ele gostaria que o plenário avaliasse isso. E outras divergências podem ser apontadas, não deve ficar só nisso, assim como na dosimetria da sentença, das penas que devem ser aplicadas, bem como a questão da própria delação de Mauro Cid. A gente vai seguir acompanhando aqui o julgamento, qualquer atualização, a gente aciona vocês por aí, Geise. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no Jornal da Oeste. Qualquer coisa é só nos acionar por aqui. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.